como que as pessoas podem ter mais controle emocional dentro da empresa. As pessoas que têm mais controle emocional dentro da empresa, elas tendem a ir para casa com mais alegria, com mais leveza, para estar com aquelas pessoas a quem ama, né? Só que nós reconhecemos que ter controle emocional no trabalho, né, nas empresas, de um modo geral, tem sido um grande desafio. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje para o nosso público, né? Falando sobre controle emocional no trabalho. Você poderia falar um pouco sobre isso, amor? Isso. Controle emocional diz respeito ao ser humano, né? A pessoas. E quando a gente separa, né, no âmbito profissional e no âmbito familiar, é importante a gente lembrar uma coisa, que a pessoa ela não vai conseguir ter controle emocional no ambiente de trabalho se ela em si, como pessoa, como ser humano, não tem controle emocional dela própria. Então, não dá, não adianta uma pessoa que não tem controle emocional, ela não consegue gerenciar suas emoções, chega lá no ambiente de trabalho, ela não vai conseguir fazer isso. Então, já é o primeiro desafio que tem aqui, né? Essa separação no ambiente de trabalho e na vida pessoal. A pessoa precisa entender, as pessoas precisam entender que controle emocional vai ser usado em todas as áreas da vida, no trabalho, em casa, com ela mesma. Quando cair essa fichinha aí, muita coisa vai mudar, inclusive no trabalho dela. Perfeito. Então, se você está com algum desafio no trabalho no que se diz respeito a inteligência emocional, controle emocional, esse vídeo é para você, para te ajudar. Esse aqui é o quadro Os Mentores, essa é a temporada 1, e esse é o segundo episódio que a gente vai estar falando aí sobre controle emocional. A gente vai deixar um link aqui depois nos cards ou na descrição, para que você também consiga assistir ao nosso primeiro episódio. Nosso primeiro episódio falou de algo totalmente atípico, que as pessoas não gostam muito de falar, mas que vai ajudar muito a você que está ligado aí a ter perdido alguém na família ou algo do tipo, ou um amigo seu. Vai deixar o link aí também para você não perder o primeiro episódio que já está aqui gravado. E no episódio de hoje, repetindo, a gente vai estar falando sobre controle emocional dentro da empresa, e como a Jaqueline até já deu uma palhinha, né? Como que isso é tão difícil as pessoas fazerem e como que isso acaba impactando o lado emocional dela, na empresa, na família e principalmente de maneira individual, né? Esse ser humano que precisa ser uma pessoa melhor, que precisa crescer como pessoa, que talvez seja você, talvez seja seu amigo, para que consiga ter mais qualidade de vida. Esse é um tema super importante. Por isso, compartilhe aí com seu amigo, compartilhe com seu profissional, de colega de trabalho, compartilhe principalmente com seu patrão, para que ele consiga entender essas dicas aqui e consiga fazer com que o seu ambiente de trabalho seja mais agradável para que ele mesmo acabe ganhando com a produtividade de todos os funcionários. Nesse episódio aqui a gente vai dar dicas tanto para quem é empregado, para quem é o empregador. Então vai ser útil para todos, né? Quando a gente fala de trabalho, de empresa, vai estar pessoas envolvidas, tanto aquele no patamar mais alto quanto aquele mais baixo. Então precisa disso. Todo o âmbito ali de trabalho para que as coisas fluam melhor, fluam de maneira mais natural. Perfeito. Então, alguns anos atrás não era comum, né? A gente ouviu falar essa preocupação de inteligência emocional no trabalho. Hoje é muito comum a preocupação com a inteligência emocional no trabalho. Levando-se em conta o que você acabou de falar, né? Que somos indivíduos, precisamos desse respeito, desse entendimento, sobretudo de si mesmo. O que que você acha que hoje essa demanda tem aumentado tanto? Por que isso tem acontecido? Essa preocupação hoje com inteligência emocional no trabalho, quer seja por parte dos donos da empresa, dos líderes, etc. Por que tem aumentado tanto essa preocupação? Antigamente a gente costumava encarar inteligência, a pessoa inteligente é aquela que tinha determinada habilidade, que sabia fazer determinada coisa. Isso era usado para áreas específicas, né? Como matemática, uma pessoa que fala muito bem. Só que hoje sabe-se que existem vários tipos de inteligência, e inclusive a inteligência emocional. Ou seja, quando a pessoa consegue entender, gerenciar, ou seja, identificar as emoções, qualificá-las, dar um fim, dar um destino adequado para essas emoções. Antigamente isso não existia, né? Falar para uma pessoa antigamente que quer inteligência emocional é perguntar: é de comer? O que é Hum, isso? Não se tinha, não se usava esse termo. Hoje as coisas estão mudadas. Mas por que está tão diferente assim? O que tem hoje? O que aconteceu hoje? Qual o movimento que aconteceu para que isso fosse enxergado, para que isso fosse olhado de uma maneira diferente? As pessoas. O ser humano tem mudado, o ser humano tem ficado cada vez mais doente emocionalmente. Essa é a realidade. O nosso trabalho é cuidar do emocional das pessoas. E a gente tem visto um crescimento ao longo dos anos de doença emocional.
as pessoas não estão mais saudáveis emocionalmente. Isso significa que no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente familiar, está se tendo os efeitos disso, né? Então, as empresas começaram a sofrer com essa falta de saúde emocional das pessoas. Então, começou-se a dar uma atenção maior para isso. Opa, peraí, os funcionários estão cada vez mais se afastando por problemas emocionais. Antigamente era só físico. Não, agora emocional também está afastando vários profissionais de saúde. Então foi daí que começou a surgir essa dificuldade, ou dificuldade não, começou a se olhar para essa questão emocional no ambiente de trabalho por conta da demanda, dos problemas emocionais, da maneira como eles vêm evoluindo, né, ao longo do tempo. Isso impacta diretamente, evidentemente, nos resultados da empresa, né? Resultado financeiro, resultado na produtividade, resultado na preocupação dos líderes que acabam ficando mais estressados, mais cansados por ter que arrumar uma outra pessoa, porque aquela que exerceria aquela função está ausente, porque não está bem emocionalmente. E a preocupação de quando esse funcionário voltar, ele saiu, se afastou, porque não estava bem, e quando ele voltar, em que estado ele vai estar, como os colegas devem tratar a ele, se ele não buscou uma ajuda especializada, o que na maioria das vezes não busca, ainda mais quando são homens, tem a tendência realmente de achar que vai se curar sozinho, isso realmente pode impactar, pode trazer grandes prejuízos para a empresa de um modo geral. E o que você acha que as empresas hoje precisam fazer, ou que algumas empresas já estão fazendo para evitar esses danos? E isso está virando uma epidemia, né? Porque não é só um funcionário que vai se ausentar. A empresa grandes, empresas que têm vários funcionários, é, grande parte está sofrendo emocionalmente. Ou se ausenta ou fica trabalhando de maneira inadequada, porque ela não tem condições de trabalhar, mas tem que ir, tem que estar tá fazendo a função, né? Então, assim, é um prejuízo grande para a empresa. E depois que foi se observado isso, as empresas começaram a buscar atitudes, tomar atitudes, buscar conhecer um pouquinho mais. Aí vem essa movimentação de inteligência emocional no trabalho, de gerenciar suas emoções. Então, agora na hora da contratação, né, os profissionais de RH já estão mais preparados e qualificados para buscar aquela pessoa que tem o perfil profissional, não só com as habilidades necessárias para a empresa, no âmbito de desenvolver a tarefa, mas também aquela pessoa que tem uma habilidade social maior, ou seja, uma pessoa que tenha um controle emocional melhor e maior para lidar com isso aí. E aí, isso a gente está falando muito do funcionário, né, do empregado, mas aí também tem outro lado. Aqueles que estão na liderança também precisam passar por essa qualificação. E você? Como é que você vê esse lado? Você já trabalhou em várias empresas, já foi promovido várias vezes. Você conseguia, na sua época lá atrás, quando você trabalhava, conseguia enxergar esse, essa mudança do que acontecia lá, do que acontece hoje? Você consegue perceber a diferença? Antigamente, as pessoas que eram promovidas, elas se viravam sozinhas nessa questão de controle emocional, né? Como foi meu caso, né? Fui promovido algumas vezes, pelo menos 6 vezes em uma das últimas empresas que trabalhei, fui promovido. E esse controle emocional, quem buscava era eu mesmo. E o que me ajudou a conseguir esse mérito não foi separar a minha vida pessoal do trabalho, igual alguns falam, né? Não, deixa a vida familiar em casa e está no trabalho, quando sai do trabalho, deixa a vida do trabalho e vai para a família e não mistura as duas coisas. Não necessariamente é isso. O que vai ajudar uma pessoa, o que me ajudou muito nesse sentido, foi conseguir ter o controle emocional sobre ambas as coisas. Hoje o nosso trabalho em casa fica muito mais fácil. Hoje em dia as empresas conseguem olhar para isso. As empresas conseguem ajudar o funcionário. As empresas que mais crescem hoje são aquelas empresas que chegam para o funcionário e perguntam: como você está hoje, José? Como você está hoje, João? Como é que está a família? Ah, eu tô vendo que você está um pouco diferente. Você hoje não produziu quanto a semana passada. O que está acontecendo? As empresas que têm a visão mais para frente, hoje elas fazem isso. Porque antigamente cada funcionário tinha que se virar sozinho. Ainda tem empresas arcaicas assim? Sim. Mas a maioria das empresas que estão crescendo hoje estão com essa visão de olhar para o funcionário como um ser humano. Então isso tem feito grande diferença. Então as empresas hoje estão muito mais humanizadas, os seres humanos estão aprendendo novamente a serem humanos. E a partir disso, os resultados têm crescido e tem tido muito essa evolução, essa bolha tem sido estourada em relação a ter cuidado com a questão de controle emocional. Isso. Aí entra o que eu falei no início, né? Não basta ter controle emocional no ambiente de trabalho. Algumas pessoas falam isso como se fosse
simples, né? Como se fosse apertar um botãozinho do portão para dentro da empresa, eu consigo ter controle emocional. Uhum. Mas como assim? Então, a pessoa precisa aprender isso, ela precisa ter controle emocional para ela mesma, para a vida, porque assim ela vai conseguir utilizar em qualquer lugar em que ela estiver. Uma outra coisa que você falou bem interessante é que hoje os profissionais, né, eles estão olhando para esse lado. Então, eles conseguem ver o funcionário que está ali, conseguem medir o seu desempenho, avaliar e dar a ajuda necessária que aquele funcionário precisa. Antigamente, o que se fazia? Se a pessoa não está produzindo tanto quanto produzia antes, era advertência ou até a pessoa não está conseguindo mais, manda embora e contrata outro mais qualificado. Hoje em dia, não. As empresas que estão se atualizando, como você falou, que não estão mais naquele modelo arcaico, elas conseguem olhar para o ser humano e, poxa, ó, fulano não está produzindo mais tanto quanto antes, está dando atrasos, não está conseguindo cumprir as metas. Então, vamos lá ver o que está acontecendo com ele? Aí chama o funcionário, se reúne, procura entender qual é a dificuldade que ele está tendo, se às vezes pode ser pessoal ou pode ser dificuldade no ambiente de trabalho, e vai oferecer ajuda para aquela pessoa, para que ela consiga lidar com aquilo ali. Isso é uma empresa que trabalha levando em conta as questões emocionais. Não é que vai ser o terapeuta daquela pessoa, não é que vai fazer uma consulta com ela, não. Mas é olhar para o ser humano que está ali e entender que alguma coisa aconteceu que ele não está conseguindo produzir mais quanto antes. E antigamente era o quê? Tratar funcionário como máquina. Produzir, 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 independente das circunstâncias. Hoje não. As empresas inteligentes estão começando a olhar o ser humano e sabe que se cuidar do ser humano, está cuidando da própria empresa dela e os rendimentos vai muito mais além do que era antes. Exato. Tem até uma questão assim, que, por exemplo, as empresas hoje têm feito o seguinte, investe na qualidade de vida desse Sim, funcionário, de diversas maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, pode, por exemplo, pagar um tratamento para esse funcionário, né? Pagar uma mentoria, como a gente tem aqui, né? E aí, a partir dessa mentoria, talvez ele passe aí, mesmo trabalhando, uma vez na semana, ele vai fazer esse treinamento online, e aí ele vai adquirir uma inteligência emocional, e vai se tornar uma pessoa melhor, e vai evitar prejuízos financeiros, prejuízo no ambiente de trabalho, porque uma pessoa que não está bem emocionalmente, ela pode impactar todos os outros. Então, quando ela é tirada dali, pelo menos por algumas horas no dia, e depois ela retorna, ela consegue produzir muito mais, ela consegue ter mais qualidade, ela consegue resolver seus problemas pessoais de maneira que não vão impactar ali na vida da empresa. Então, é interessante essa visão, porque a gente tem observado isso de perto como terapeutas, né? Como é que as empresas realmente têm ajuda. sim. Quando a pessoa consegue lidar com as emoções dela, ela vai estar num ambiente de trabalho que tem muitas outras pessoas, ela vai conseguir lidar com situações difíceis, vai conseguir lidar com os problemas e com as dificuldades. Porque a verdade é que tem, né? Existem desafios, tem problemas para serem resolvidos no ambiente de trabalho. Mas a questão não é o problema, não é o que está acontecendo, é como a pessoa lida com aquilo. Então, ela tem controle emocional para lidar com erros, falhas dos outros e dela mesma, né? Isso é o que faz total diferença. E quando a pessoa ela tem esse apoio da empresa para olhar para esse lado emocional, fica muito mais fácil. Né? Como você falou, empresas estão investindo na qualidade de vida dos seus funcionários, porque funcionário feliz, empresa com lucro garantido. Então, é uma troca, e é uma troca muito, muito justa, muito benéfica para ambos os lados. A pessoa consegue se cuidar emocionalmente, não se desgastar, porque antigamente era muito comum a pessoa acabar com a própria vida, com a saúde, sair da empresa ali com úlceras, com problemas de saúde, pressão alta, estresse e cadê? E retorno nenhum, porque ela dava o sangue e a vida dela para uma empresa que só exigia, só sugava e só sugava. Não tem nada de justo nisso. Então, hoje em dia, as empresas elas exigem do funcionário, mas elas também dão o suporte necessário para que ela consiga fazer o que precisa fazer ali naquele ambiente de trabalho enquanto ela for contratada, enquanto ela estiver ali. É uma troca muito justa. Perfeito. Existe também, por exemplo, além desse tratamento individualizado que a empresa pode olhar para cada um dos funcionários, caso eles precisem, existe também, por exemplo, um treinamento que ele pode fazer periodicamente, né? Contratando algum profissional, terapeuta, mentor de ansiedade, de controle emocional, de inteligência emocional, como o trabalho que a gente faz aqui. E aí faz, de repente, um telão ali uma vez por mês,
E para Faz a empresa, né, para a como um todo, empresa, para todos os funcionários. Isso é bem legal. E antigamente, eu nunca fui trabalhar fora, assim, em empresas grandes, mas eu sei que, existe. Até numa empresa que eu trabalhei, a empresa ela fazia isso, ela custeava, parte dos estudos para aqueles funcionários que queriam estudar, para aqueles profissionais, os funcionários que queriam alcançar um novo cargo. Então a empresa fazia isso. E era comum a empresa ajudar financeiramente para aquele funcionário que queria estudar uma faculdade ou fazer um curso extra para crescer ali dentro da empresa. Então hoje o negócio mudou um pouquinho. Não é só crescer profissionalmente, não é só crescer de cargo. Você entendeu, as pessoas entenderam, né, que precisa crescer emocionalmente, crescer como pessoa para poder ir subindo de cargo de maneira leve, suave, sem transtorno para elas, sem transtorno dentro da empresa. Então, sim, é um outro olhar que as empresas podem ter, né, que é ajudar aquele funcionário a crescer emocionalmente e muitas vezes é trazendo para a empresa como um todo uma equipe que vai dar suporte emocionalmente ou às vezes até mesmo individual, né, com um funcionário que precisa dessa ajuda maior. empresas não quebram, quem quebram são pessoas ou o próprio líder, e depois do líder, os demais começam a quebrar. Quebrar em sentido emocional primeiro, para depois quebrar em sentido financeiro, em sentido estrutural ali da empresa, em sentido de resultados, etc. E vai levar isso para a família, né? Porque uma empresa que quebra, ela desinstitui diversas famílias que vão para casa tristes, que vão para casa com problemas. Esses problemas que já existiam na família tornam-se ainda maiores. Por isso que as empresas que cuidam do emocional da empresa de um modo geral tende a estar ajudando não apenas aquelas pessoas que estão ali, mas sim suas famílias, né? Uma outra coisa que acontece muito nas empresas é o que eles chamam de estresse na empresa. Esse estresse na empresa, às vezes, é criado ali por um ambiente. E esse ambiente, muitas das vezes, vem por parte da liderança. Uma liderança já sem controle emocional, uma liderança que já só cobra, uma liderança que não consegue olhar para os empregados de uma maneira individualizada, de uma maneira humanizada. O que você poderia falar na necessidade, por exemplo, do líder, primeiro, cuidar do seu controle emocional? E é ele que está gerindo todo aquele barco, né? Ele que está na dianteira, ele que dá o exemplo. É, antigamente costumava se dizer que a empresa somos uma família. Tá, mas na família tem problemas, tem desafios. Às vezes um membro não consegue lidar com o outro, tem uma briga aqui e ali, os irmãos brigam. No ambiente de trabalho vai acontecer a mesma coisa. Mas qual é uma família bem-sucedida? Por que ela é bem-sucedida? Porque ela tem liderança. Quando a liderança é feita de maneira adequada, a família vai ser bem-sucedida. No âmbito de trabalho, é a mesma coisa. A liderança é que vai levar, em que vai mostrar, em que é que vai dar o exemplo para todo mundo ali. Então, se o líder, se aquele que é o representante ali, não tem um controle emocional, ele vai agir descontroladamente com seus funcionários. Ele vai exigir de maneira exagerada, assim como ele exige dele mesmo, né? Com certeza essa pessoa é estressada, Uhum. com certeza. Então, esse estresse vai ser levado para o trabalho e vai ficar uma pressão muito grande em todo mundo. Então, precisa começar de cima, começar daquele que está ali na ponta, na dianteira, aquele que é o exemplo. Então, quando ele faz isso, quando ele se cuida emocionalmente, quando ele entende dessa da importância de cuidar do emocional, ele vai conseguir transmitir através do exemplo e da maneira de lidar com os funcionários. Até mesmo quando acontecer um problema, quando acontecer um erro, como ele lida quando alguém comete um erro de fato, e os erros acontecem pelo fator humano. Então, como ele lida com aquele funcionário que cometeu um erro? É gritando? É esbravejando? É porta da rua? Se é assim que ele lida com os funcionários, vai estar todo mundo trabalhando como? Na tensão, na pressão, naquela angústia, naquela coisa de a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E aí que está é mais Propício a errar. propício a acontecer erros e falhas, quando a pessoa trabalha sob pressão. Exato. E é interessante você estar falando isso porque está ligado diretamente à comunicação, né? A comunicação ela vai ser impactada, o comunicador ele vai ser impactado pela vida que ele teve, talvez na infância, talvez lá ele volta para a família de novo, né? Talvez no modo como ele foi criado, o modo como os pais lidavam, pai e mãe lidavam um com o outro. Isso vai fazer com que ele tenha uma percepção de um modo de comunicação
que na verdade não é o correto, não é o que traz resultados bons, né? Então ele está replicando isso, trazendo talvez traumas, problemas emocionais, problemas que não foram resolvidos, e acaba ele se comportando dessa forma frente aos seus funcionários, né? Achando que gritar, igual você falou, falar alto, é a melhor maneira de ser ouvido. Quando, na verdade, uma boa comunicação vai ser muito mais uma comunicação assertiva se levar em consideração a pessoa que está na sua frente. Evitar frases do tipo, você faz tudo errado, mais uma vez você fez isso, eu te falei que isso... Então, esse Uhum. tipo de comportamento, não estamos dizendo que o líder ele tem que ser perfeito, porém, ele tem que ter, precisa ter essa percepção, precisa ter um controle emocional para evitar ao máximo frases desse tipo. E como você falou, né? Ao invés de motivar a pessoa a acertar de uma próxima vez, muito pelo contrário, o medo pode fazer com que ele erre cada vez mais, né? E também nós estamos dizendo que o líder tem que ser passivo, tem que É, ser uhum, bonzinho, tem que ir empurrando e deixando e esperando que as coisas mudem e melhorem. Não, essa passividade também não ajuda, pelo contrário, vai afundar o barco. Lidar com pessoas, liderar, gerenciar uma empresa não tem a ver com nem agressividade e nem passividade. Aí entra o tal do equilíbrio, né? Que é difícil alcançar, mas que você não pode nem estar lá embaixo nem lá em cima. Precisa dosar a maneira como fala, dosar a maneira como se cobra, como se exige e como se comporta, né? O verdadeiro líder sabe se comportar com, com as pessoas que ele está liderando. Então precisa olhar para esse lado também. E aí a gente volta, como você falou, né? Sempre volta para a família. sempre vai, Sempre impacta. volta para a família. Como é que essa pessoa, esse líder ali, como ele lidera a família dele? Os filhos dele, as pessoas que estão na casa dele. É com gritos? É com cobrança? É com exigência? É de modo passivo? É permissivo? É calmo demais? É tranquilo demais? Vai deixar falhas na empresa também esses dois modos de se comportar. Precisa alcançar aí um meio termo entre tudo isso. Exato. Até mesmo com algumas, a gente pode dizer, não punições, né, mas tirar algumas coisas de algum funcionário que de repente não está cumprindo ali. Porém, antes de fazer isso, dar o suporte, como você falou antes, né, oferecer uma ajuda emocional, entender o que está acontecendo, de repente não expor a pessoa na frente de todo mundo, chama na sua sala, né? E, olha, o que está acontecendo? Você não era assim, o que, que houve? Vai dando ferramentas a essa pessoa e possibilidade dela mudar. E caso ela não mude, aí você falou uma coisa interessante, né? Essa pessoa precisa ser tirada do cesto. E, ó, Bom, e ainda tem mais uma opção, viu? Ainda tem mais uma outra opção, que um líder inteligente, uma empresa que preza pelo controle emocional, pela inteligência emocional, às vezes aquele ali é um bom funcionário, tem um bom currículo, mas ele está colocado, alocado num lugar errado, exato. no ambiente errado. Então, ainda antes de desligar aquela pessoa, tem a necessidade, né, Tentar perguntar para ele se ele quer mudar de função, né? tentar olhar. Aí entra a questão do recrutador, de ter pessoas auxiliando aquela empresa para ver o perfil profissional daquela pessoa, né, do funcionário, e identificar qual é o ambiente em que ele está inserido que está fazendo com que ele não consiga produzir. Então, isso é um dos nossos trabalhos, a gente identificar a personalidade da pessoa, ver as características dela, quais são as melhores habilidades que ela tem, e principalmente qual o ambiente mais propício para ela desenvolver as melhores habilidades que ela tem. Então, às vezes, só trocar a mesa do funcionário de lugar vai fazer toda a diferença. Só trocar horário, né? Fazer esse ajuste na questão de horário. Às vezes, o funcionário que trabalha um expediente inteiro faz um ajuste, trabalha meio período, ele vai conseguir render e produzir muito mais do que ficar trabalhando todo o dia ou fazendo hora extra. Então, essa questão de olhar o indivíduo faz toda a diferença, porque você consegue extrair ao máximo da pessoa o real potencial que ela tem, sem tanto estresse, sem tanta pressão e sem tanta exigência. Então, isso é muito legal. É uma das coisas que a gente faz no nosso trabalho, identificar a personalidade e ajudar a pessoa a se colocar no lugar certinho, onde ela funciona muito bem e onde ela vai produzir muito bem. Legal, interessante. E você falando desse ponto aí de questão de identificar a personalidade e alocar a pessoa no na devida função, você tem algum exemplo disso de algum cliente que você conseguiu ajudar, que chegou aqui para passar por você no meio da mentoria e de ansiedade e controle emocional, e que essa pessoa teve um melhor resultado e que essa pessoa, de repente, estava vivendo momentos mais estressantes no trabalho depois de ser melhor alocado, depois de melhor se encaixar, às vezes nem a alocação, né?
melhor a se alocar em relação ao entendimento de como as coisas funcionam no trabalho? Tem algum exemplo de que essa pessoa se tornou uma pessoa melhor, uma melhor funcionário, um melhor funcionário? Sim, eu tenho um exemplo, assim, uma cliente que passou pela mentoria com a gente há muito tempo atrás. Ela tinha baixa autoestima, estava com dificuldade no trabalho, trabalhava, gostava do trabalho, mas não estava muito bem, né, e sempre era chamado para reuniões, para desempenho, tentando a empresa tentando ajudar, né, como fazer aquela pessoa se desenvolver melhor no trabalho, mas não estava conseguindo. E durante o tratamento com a gente, né, eu consegui identificar através de uma coisa simples, como eu falei, da análise de personalidade da pessoa. Então eu mostrei para ela qual eram as maiores habilidades que ela tinha. O que que tá Qual era a vantagem que ela tinha. Talvez ela não era o tipo de pessoa para estar na frente, para estar se expondo, para estar fazendo palestras, não era o perfil dela. Mas ela tinha uma característica muito boa e que nenhum outro da equipe dela tinha. Ela era extremamente detalhista e observadora. Inclusive depois, né, depois de ela ter passado pela mentoria com a gente, dela ter se entendido, ela entendeu qual era o perfil dela, né? Ela contou pra gente, né, o que aconteceu no ambiente de trabalho dela. Ela se sentiu confiante de, durante uma reunião de trabalho, falar uma coisa que estava acontecendo, sobre um problema que estava acontecendo na empresa há muito tempo. Que a empresa estava tentando resolver, já tinha buscado ajuda de fora para tentar resolver o problema e não tinha conseguido ainda. E ela tinha conseguido resolver o problema. E aí, então, numa reunião, ela explicou para o supervisor dela o que ela tinha feito, como é que ela tinha identificado e que ela tinha conseguido solucionar o problema de uma maneira simples. E olha que interessante, na próxima reunião, na outra reunião que teve, né? Ela foi chamada para explicar como é que ela tinha resolvido o problema e ela foi colocada à frente para ensinar a todos os funcionários a resolver aquele problema que ninguém tinha conseguido resolver. E ela conseguiu resolver esse problema. Então, assim, ela me contou essa história assim, muito confiante, muito feliz do resultado que ela teve, né? Porque eu mostrei a ela uma característica que era dela, que ela já tinha, que era uma habilidade que ela tinha, que é essa questão de ser detalhista, de observar pequenas coisas. Ela estava, às vezes, se comparando com aquele funcionário que tinha aquela habilidade de falar, de conversar, de fazer palestra. Então, ela não se achava uma boa funcionária porque ela não era igual àqueles outros. Mas aí ela entendeu que não, que ela tem características diferentes, que ela funciona muito melhor observando nos detalhes. Né? Nada passa por ela, isso que é o interessante. Então, ela é uma peça-chave dentro daquela empresa. E ela conseguiu entender isso, ver isso, e a empresa também viu isso, né, a partir desse momento. Então, esse é só um caso que impactou diretamente a vida dela nessa questão profissional, mas tem muitos outros que aprenderam a ir para o trabalho mais feliz, mais contente, sendo que o ambiente de trabalho antes era um ambiente terrível, a pessoa já saía de casa passando mal, com dor, desanimada, triste, porque não queria, não gostava do ambiente de trabalho. Quando ela cuidou das suas emoções, ela ia para o trabalho feliz, contente, ela conseguiu lidar com ela mesma, então o ambiente de trabalho já não era mais um problema. Ela não era um problema para o trabalho dela. Porque quando uma pessoa vai trabalhar assim, como é que você acha que fica o ambiente? Contamina todo mundo vai ficar mal-humorado, irritado, as coisas não vão fluir muito bem quando a pessoa não está muito bem. Exatamente, isso também ilustra o que a gente falou no início, né, de que não tem como separar o ambiente de trabalho do ambiente familiar, do ambiente pessoal. Uma coisa vai impactar na outra. Agora, preciso ter esse controle. Ou seja, esse controle que a gente fala não é simplesmente ignorar, empurrar para debaixo do tapete. É resolver o que tem que ser resolvido no devido tempo, porque uma coisa vai impactar a outra. E ter esse controle certamente faz grande diferença. E o que você diria aí de dicas para quem hoje está vivendo, de repente, com essa dificuldade? Talvez com problemas em casa, e aí, evidentemente, o problema em casa afeta o problema no trabalho, ou alguém com problema no trabalho que está afetando a vida na família ou a sua própria vida pessoal. Que dicas você poderia dar para um ser humano ser mais centrado, ter mais controle emocional? É claro que essa dica não vai ser o que vai resolver todos os problemas, porque precisa a pessoa realmente passar por uma mentoria, um tratamento especializado. Mas para ajudar a pessoa que está aqui nos ouvindo aqui agora, o que você diria que essa pessoa ela pode estar ao alcance da mão, está na mão dela, está ao seu alcance, fazer mudanças, fazer melhorias, pensar diferente. Que coisas você poderia dizer de maneiras bem práticas aí para quem está nos ouvindo? Pode até olhar para a câmera aqui, ó. Falar com ele ou com ela aí, ó. Sim. Então,
uma dica que vai servir para todo mundo, né? É claro que cada caso é um caso, a gente precisa avaliar cada pessoa, cada um vai precisar de um ajuste diferente. Mas quando a gente olha por um todo, a gente sabe que a maioria das pessoas está sem controle emocional. A maioria das pessoas não sabem lidar e gerenciar as emoções. Então, o que acontece? Às vezes, uma coisa pequena, para uma pessoa que não tem controle emocional, fica desproporcional. Para umas pessoas mais do que outras, né? A famosa tempestade em um copo d'água. Então, no ambiente de trabalho, às vezes a pessoa se desespera por conta de uma coisa que não é tão grande, mas por conta de vários fatores, ela encara aquilo como sendo gigantesco. E se aquilo fica na cabeça dela como sendo um problema enorme, ela vai para casa carregando aquele problema enorme. A mente dela vai ficar girando em torno daquele problema o tempo todo. Ela vai ter problema dentro de casa, ela vai brigar com os filhos, vai brigar com a família. Então, vai ter problema. Então, uma coisa que pode ajudar é a pessoa ter essa dimensão, que nós, seres humanos, temos a tendência a exagerar, a tratar muito tratar as coisas muito maior do que elas realmente são. Então, quando acontecer um problema no trabalho, entenda que aquilo ali é só uma parte e é uma pequena parte. Não permita que a sua mente transforme aquilo numa coisa gigantesca. Né? Uma coisa que eu fazia antigamente, quando estava lidando com algumas dificuldades, era perguntar para mim mesma: tá bom, aconteceu isso aqui, mas qual é a pior coisa que pode acontecer diante disso aqui? Então você cria na sua cabeça o pior cenário diante daquele problema que você está vivendo. Que aí você vai ver que não tem tanto assim. Não é a pior coisa que A pode gente consegue acontecer. estabelecer um limite, né? Dá até um É, código. é tipo assim, eu não entreguei o projeto e agora e o chefe vai fazer isso, aquilo, aquilo. Isso, claro que para a pessoa que está passando por isso, né, naquele momento vai ser um transtorno. Realmente é uma falha, realmente tem um problema. Mas olha para isso e começa a pensar, tá, não entreguei. Qual é a pior coisa que pode acontecer por eu não ter entregado o projeto? Você vai começar a criar na mente várias possibilidades. Ah, eu vou levar uma bronca, vou levar uma advertência, vão, sei lá, cortar o meu salário, e por fim, você mandar embora. Cara, essa é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? É a pior, pior. Pronto, você já estabeleceu um patamar. Isso por si só já vai tirar de você aquele peso de imaginar que aquilo é a pior coisa. Deixar que a sua mente trabalhe com o que a gente chama, né, o fantástico mundo de Bob. Deixar a sua imaginação te carregar, fluir para qualquer possibilidade desastrosa. Então, isso faz diferença, gente. Faz isso. Pensa qual é a pior coisa que pode acontecer diante desse problema e desse evento que está acontecendo. Na vida familiar também, está com um problema dentro de casa e pensa, qual é a pior coisa que pode acontecer por conta disso aqui? E aí você vai ver como é que isso vai parecer menor do que real, do que está aparecendo agora para você. É interessante. Porque a partir disso a pessoa também pode, dá para fazer alguma coisa? Consigo fazer alguma coisa, né? Uhum. O que realmente aconteceu? Qual é a dimensão disso? E o que eu posso fazer diante disso? Porque a partir disso você vai tomar um passo a passo para resolver aquela circunstância. No caso do trabalho que eu já querendo dar exemplo, tem que falar com o meu líder? Preciso falar com ele? Será que eu consigo resolver ainda a tempo? Preciso, de repente, excepcionalmente, levar esse trabalho para casa e resolver? E se for na família? Acontecer algum problema na família, o que dá para eu fazer? Ah, eu cometi um erro, ou aquele. Preciso fazer o quê? Pedir desculpa à família, pedir desculpa a um membro da família, um filho, um pai, uma mãe. E o que eu posso fazer depois disso? Então, quando a gente tem a devida dimensão, a gente consegue ter poder de ação. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente dimensiona demais, a gente perde o poder de ação e aquele problema vai cada vez ficando maior. Ou às vezes até a tendência de querer esconder, de querer, né? Isso cada vez mais a tendência é ficar pior. Sim, e isso aí é por conta do descontrole emocional, né? A gente dá proporções muito grandes àquilo, e se é uma proporção muito grande, eu nem tento, eu nem consigo, não consigo resolver, não sei qual é o tamanho disso, né? Uma outra dica bem legal que é para você encarar as coisas, tudo que acontecer, em questão de trabalho, em ambiente familiar, tente encarar essas coisas como se fosse uma dádiva, como se fosse um presente. Como assim, Jaqueline? O problema no trabalho eu vou encarar como uma dádiva? Sim. Quando você procura extrair daquele problema, daquela adversidade, tudo que você puder de bom, você vai ver que você consegue encontrar pelo menos, vamos exagerar aqui, pelo menos 5. Aconteceu um problema, uma adversidade, busca, extrai, espreme, até você conseguir
encontrar 5 coisas boas que vão sair daquele problema ali. Talvez você não encontre as 5, mas você vai ficar focada, a sua mente vai parar de olhar para o problema e vai ficar focada buscando as coisas boas, buscando aquilo que você pode tirar de vantagem e de proveito daquela situação. Às vezes você vai tirar um aprendizado, às vezes você vai tirar uma lição. Tipo, agora eu aprendi como não fazer. Isso é uma Uhum. coisa boa, isso é uma dádiva que pode ser usado futuramente. Esse erro, esse problema que teve, a falha, seja lá o que for, você aprendendo uma lição, você olhando para isso, você não repete mais. Não, é ou não é uma dádiva? É ou não é um presente? Então, quando a gente trata as coisas dessa maneira, isso significa controle emocional, viu, gente? Significa saber gerenciar suas emoções, não permitir que ela por si só dê uma dimensão muito grande a tudo aquilo. Então, você está gerenciando, você está dosando, você está definindo o quanto que você quer permitir que ela te afete, te influencie. Exato. Você falou uma coisa muito interessante que tem a ver com o que eu chamo de teoria da mulher grávida, né? Quando a mente nossa, quando você estava grávida do Arthur, que está aqui no suporte, parece que todas as mulheres do mundo estavam grávidas. Parecia mulher grávida para todo quanto é lado. Mas é exatamente por conta do foco da minha mente, da nossa mente, né? A nossa mente fica mais envolvida naquilo que está acontecendo. E o mesmo acontece quando a gente foca, por exemplo, no problema, quando a gente foca no que ocorreu de errado. Aquele problema parece ser tão grande, parece que está tudo conspirando para que aquele problema fique ainda maior, para que aquele problema tenha ainda uma grandeza, ou seja ainda mais catastrófico do que na verdade é. Então tudo tem a ver com o foco. O contrário também é verdadeiro, né? Como você falou, né? Que a pessoa foca agora em solução, a mente começa a focar no que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, o que eu consigo fazer sobre isso, as oportunidades começam a aparecer. Não que elas não estavam ali, igual a teoria da mulher grávida, né? Já estavam ali. Não tem a ver com o fato de você agora começou a fazer com que aquilo milagrosamente começasse a aparecer soluções na sua frente. Não, as soluções já estavam. É que a ansiedade, a falta de controle emocional, como a Jacqueline falou, cega a gente e a gente não vê possibilidade, não consegue enxergar as possíveis saídas. E elas só serão vistas quando a gente começa a focar numa possível solução e não só olhar para o problema. Esse foi o episódio 2 da primeira temporada de Os Mentores. Esse quadro que a gente vai estar fazendo aqui por 8 semanas, viu? Então a gente agora faltam 6 semanas para que a gente conclua essa primeira temporada aí do quadro Os Mentores. Obrigado por sua presença. Sempre lembramos que é importante você compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal, porque a gente está sempre entregando conteúdo aqui de controle emocional e ansiedade, porque nós somos especialistas nisso, né? Temos uma mentoria de controle emocional e ansiedade. Quando abrir vagas lá para frente, caso você queira, a gente passa mais informações mais para frente. Mas é isso que a gente queria entregar aqui para você hoje, para você que é empregador, para você que é líder, para você que é funcionário, para que o ambiente da empresa seja uma família, mas uma família que, de fato, vai impactar cada indivíduo de maneira positiva com controle emocional, inteligência emocional fora do trabalho, dentro e fora do trabalho. Isso aí, muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenham tirado proveito desse conteúdo. Como o Romildo falou, vamos estar aqui novamente com mais conteúdo interessante para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.